E para falar sobre melhores práticas na gestão de viagens corporativa, convidamos o senhor diretor da empresa Projetos Capacitar, Lúcio Oliveira. Então eu vou falar aqui e queria primeiro agradecer a todos, pela presença, agradecer ao Henrique Sérgio, a Natália, o Regis, a Gisela, a André, enfim, toda a equipe da Casa Blanca pela oportunidade que a gente tem de poder falar com um público tão seleto como esse, tá? Espero que a gente possa tirar dúvidas, fiquem à vontade, que todos podem perguntar, questionar e bem-vindo a todos aí por isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre as melhores práticas e o agenciamento de viagens aí no mundo. Eu vou fazer uma pergunta agora, principalmente para os clientes que estão aqui, Quantos clientes estão aqui? Eu queria levantar a mão só para eu entender. Poxa, bastante, hein? Muito obrigado. Eu vou fazer uma pergunta no começo e eu vou respondê-la no fim. Pode ser? Podemos? Por que a sua empresa terceiriza alguns serviços? Guarda essa pergunta e a gente vai voltar a falar nela lá na frente. Bom, vamos falar do mercado de agenciamento do mundo, Mas vamos lá, isso acontece. Bom, gente, um pouquinho do panorama do mundo. Como é que o mundo se posiciona dentro do mundo de agência de viagens? E eu falo também com bastante segurança, porque fui durante algum tempo parte do que a gente chama do board member de algumas agências de viagens no mundo, uma associação chamada GSM, onde eu tive a oportunidade de me reunir a cada 6 meses com 40 agências, eram 40 países, 40 agências. Então, China, Japão, enfim, todos os países. Isso me deu uma grande informação sobre como é que o mundo funciona nesse mundo do agenciamento. E com certeza isso impacta para vocês, sim ou não? Já que vocês todos são parceiros. Como é que o mundo de viagens corporativas se acomoda? Bom, primeiro, tem algumas terminologias que a gente vai falar agora e depois eu vou especificar um pouco mais à frente. Empresas compradoras buscando maiores controles, otimização de recursos, segurança para o viajante. Isso acontece com vocês, sim ou não? Mais controle, segurança para o viajante, ou seja, viajante feliz, viajando melhor, mas a empresa precisa de controle, certo? O modelo de remuneração das agências, como o Henrique Sérgio muito bem falou, e eu queria só abrir um parênteses sobre a palestra que ele fez, um bom panorama do histórico e parabéns pela coragem de abrir aqui os custos, Isso a gente não vê em muitos lugares ou quase em nenhum lugar. Isso é realmente uma grande coragem. Mas isso mostra toda a transparência que um parceiro tem que ter. E isso tem que ser valorizado. Bom, o modelo de remuneração das agências hoje é exclusivamente baseado no FII, como o Henrique Sérgio já mostrou. O que é o FII? É uma taxa de serviço, onde a agência cobra pelo seu serviço. E aí começam algumas coisas que a gente vai falar mais na frente. Ou seja, o cliente pagando pelo serviço direto da TMC. TMC quer dizer a sigla Travel Management Company, são empresas que fazem gerenciamento de viagens, Isso é um conceito mundial, hoje no Brasil já é bastante difundido e dentro do que vocês conhecem aqui, a Casa Blanca se enquadra nesse projeto. As empresas também trabalham com o que a gente chama de sistemas de self-booking no mundo. Cada vez mais fortes nas corporações, esses self-bookings eles são os mandadores, ou seja, quem domina toda a gestão do processo de viagens. Por que isso é importante? Porque vocês conseguem ter o controle da política de viagem de vocês, com isso vocês conseguem ter a gestão da política de viagem de vocês e reduzir os custos que vocês tanto precisam, que não tem como ser diferente. Então, no mundo, os self-bookings cada vez mais trabalham. Existem aí algumas terminologias, como Open Booking, em algum outro momento a gente fala mais sobre isso. Estratégia TMC, que eu já falei o que é, como motivo de longevidade, tanto para clientes como para agências. Por que para clientes também? Porque se você escolhe uma TMC por conceito e por operação, ela com certeza absoluta vai ser o seu grande parceiro na operação, na gestão, no controle das viagens. Foi falado também muito brilhantemente, parabéns aí, Ana, Aguinaldo, a vocês também que vieram aqui. O mundo de eventos é fantástico, adoro, fiz muito na minha vida e é algo que é muito legal. Então, um parceiro, como eles falaram,
tem que ser alguém habilitado para fazer todo o processo dentro de uma cadeia de viagens ou de uma gestão de viagens. Só um dado para vocês terem uma visão: hoje no mundo, 60% das viagens são feitas por um motivo de eventos, 40% por viagens para visitar clientes, enfim, reuniões, pequenas reuniões e vai. Como é que está isso? E no mundo, gente, esse modelo, só para fechar a questão do mundo, hoje no mundo, então, o modelo maior é o FII, toda forma de pagamento através de cartão de crédito, como também o Henrique Sérgio falou, é algo que é extremamente importante por conta de riscos, né? A agência de viagem é um parceiro, uma TMC é um parceiro, e o foco dele tem que ser logística de serviço, não pode ser logística financeira, porque não são bancos. Então, é muito importante que isso seja bem claro para que vocês possam ter uma visão daquilo que o parceiro pode te entregar. No Brasil, tem um ponto que a gente fala que é algo extremamente importante, mas tem um outro lado que preocupa, eu vou falar por quê. Primeiro, o Brasil, estudos da ABAR, a ABAR é a Associação Brasileira das Agências das Empresas Aéreas, e ela consolida todas as empresas aéreas, e ela tem um estudo onde as viagens no Brasil vão dobrar. Em 2002, o Brasil tinha 36 milhões de viagens. Em 2012, o Brasil teve 100 milhões de viagens. Em 2020, o Brasil terá 200 milhões de viagens. E aí, vai ter oportunidade para muita gente, concorda? Vocês vão crescer, as agências, as TMCs, só que, infelizmente, a gente tem um número que eu garanto a vocês que vai acontecer. Metade das agências não vão mais estar vivas. Só vai sobreviver aqueles que forem focados. Por exemplo, quem é especialista em eventos tem que ser muito bom naquilo que faz. Quem é especialista em viagens e negócios tem que ser muito bom naquilo que faz. Então, de agora, sugiro que vocês escolham bem o seu parceiro. Por quê? Você pode perder no meio do caminho, se dá um trabalho danado para poder repor seus processos. Infelizmente, trabalho muito com as associações Abracorp, ABAV, como a Henrique Sérgio falou, e é algo que vai acontecer de fato. Então, é importante que vocês tenham essa visão. No Brasil, um modelo de remuneração chamado FII, ele está em franco crescimento, né, na relação com o cliente, fornecedor, e ele é aquilo que eu falei: o cliente paga pelo serviço da agência, que é o correto. Vocês já pagam pelos serviços de vários processos, né, de vários dos seus fornecedores. A agência é mais um deles. E nessa hora, esse modelo, na minha visão, por ter um pouquinho de experiência aí, aqui e fora, ele é um modelo bastante de muita transparência. Principalmente naquela situação onde o seu TMC ele vai cobrar pelo seu serviço e não pela tarifa que você está comprando. Ele vai ter a tranquilidade de fazer a gestão da sua viagem como um todo, né? Olhando redução de custo, um bom trabalho, e no final ele vai cobrar pelo seu serviço. Bom, nos próximos anos o modelo será a única plataforma, gente. Por que é importante que vocês entendam isso aqui? Eu nem falo se ele é uma tendência. Ele não é uma tendência, é uma realidade. Eu, quando morei nos Estados Unidos, trabalhei em agência de viagem lá. Em 2002, foi quando isso migrou. E migrou sem ter nenhum questionamento para o mercado. Foi feito pela indústria de viagens e ponto final. Então, aqui vai acontecer a mesma coisa. Então, o primeiro modelo é a imposição. Isso é importante ou não para vocês? Se eles vão mudar a forma de remunerar, vocês têm que entender isso, sim ou não? Quais são os pontos, quais são os benefícios, o que vocês têm que entender. Isso vai acontecer. Mais dia ou menos dia. Acredito eu que não deve durar 2 anos. Então, procurem bem, escolham os que estão aqui, né, trabalhem forte aí com um parceiro que entende isso aí. O sistema self-booking atuam de forma muito agressiva, né? Nos 3 anos aí a maior também operação com o cliente e com a TMC. É o estudo da Alagev. A Alagev é a associação dos gestores de viagens, das pessoas que trabalham com vocês, clientes, aqui dentro. Eles mostram que uma empresa, ao entrar no self-booking, ele consegue, por experiência, por dados, reduzir 10% do custo de viagem só com uma única política do sistema. Política de menor preço. Então isso vale a pena para vocês. Ter o controle na mão, agilizar o tempo de resposta, enfim. Estratégia TMC sendo fortemente focada, né, e trabalhada no mercado. Então, enfim, o futuro do negócio é sistema self-booking, TMC e o que a gente chama de FII. Esse slide eu faço questão de mostrar para vocês porque isso são conclusões de grandes nomes do agenciamento, grandes nomes também dos fornecedores, dos clientes.
E eles falam que o futuro das agências, né, será segmentação, como a Casa Blanca tem aqui, por exemplo, a área de lazer e como outras áreas também. Então é muito importante que eles tenham isso aqui. Isso vai ser bom para vocês como? Na hora que você precisa ter um fornecedor que seja um ponto focal para você. Você não ficar falando com 10 empresas para fazer as suas viagens, seus eventos. Um único ponto, a chance de vocês terem controle e retorno é muito maior do que falar com 5. Precificação, como eu falei, tecnologia, gestão de pessoas e governança, relação focada no consumidor, trabalho e redes, né? O que é o conceito TMC, como foi falado aqui? O que é uma agência de viagens? Uma agência de viagens, ela trabalha na intermediação entre seus clientes. Ou seja, ela monta ali, ela intermedia o transporte, que é o bilhete aéreo, ou de alguma outra forma, o hotel, que é a hospedagem, e a locomoção, que pode ser o carro. Ela é um intermediador operacional. Uma TMC, gente, por conceito, ela é o que a gente chama da Travel Management Company, é uma empresa especializada na gestão de viagens. Ela não vende bilhete aéreo. Ela é uma empresa que vende o serviço de gestão de viagens. É muito maior do que bilhete aéreo. Vocês vão ver o que é isso que eu vou falar com mais detalhe. Por que isso é importante para vocês? Porque comprar um bilhete aéreo é rápido, é fácil. Mas fazer uma gestão de viagem, fazer um trabalho como foi feito aqui, que vocês mostraram, aí é que o bicho pega. Se vocês encararem, uma sugestão que eu dou, eu já sentei na cadeira de cada um de vocês aqui. Se vocês encararem a viagem de vocês como apenas comprar um bilhete, é um erro grande que vocês vão fazer. Comprar um bilhete pode parecer 50, 60, 100, 200 reais mais barato naquele momento em algum lugar, mas se você não tiver o controle ao longo desse tempo, não tiver alguém que lhe sirva nas contingências na madrugada. Quem aqui já foi acordado pelo chefe aqui na madrugada? Ah, olha que coisa boa. E aí, o que fazia? Ficava ligando para onde? Se você não tem um parceiro que faz isso por você, como é que você resolve isso? Né? E tem lá na sua atribuição de carro que você tem que acordar na madrugada? Então liga para alguém, um parceiro. É mais barato, é mais eficiente. Então essa agência, ela é responsável pelo alinhamento e o compromisso com a política de viagem, gente. Por quê? Os caras são especialistas nisso. Eles fazem isso todo dia. É importante para vocês. Não pensem que é um custo a mais. Do mesmo jeito que a gente vai falar lá na frente, mas do mesmo jeito que a empresa contrata um contador, que é o especialista, a agência faz esse trabalho. Imagina aqui quem trabalha secretariando ou gerindo, o chefe falasse assim: agora vocês vão ter que fazer a contabilidade, porque eu não quero mais terceirizar. Como é que eu vou fazer que eu não sei desse negócio? Então não pensem que todos sabem de viagens. Saber de viagens não é emitir um bilhete aéreo. Saber de viagens é controlar as viagens. Tá? Então ela orienta, ela apoia com uma consultoria especializada no controle e otimização dos custos, além de trabalhar na segurança dos viajantes. Algumas situações, infelizmente, que não foram muito boas, né? Existem os acidentes e tal, e os estudos mostram que quando você trabalha com um parceiro ou através do self-booking, os acidentes que houveram no mundo, as empresas que tinham self-booking e agência souberam mais rapidamente do que aquelas que compraram os bilhetes em algum outro canal de venda. Isso faz uma diferença quando você representa uma corporação, que a família fica ligando. Isso é um problema grande. Espero que vocês não tenham tido e não tenham, mas isso é um problema. As principais diferenças entre agências e TMC: a agência, de modo geral, fornece os serviços, né? Ela opera, e uma TMC, ela é um especialista. É o braço de implementação do cliente corporativo de vocês, é uma consultoria especializada. Clientes corporativos e suas necessidades. O que vocês têm de necessidade? Para muitas empresas hoje, me corrijam por favor se eu estiver errado, a despesa de viagens, ela é uma despesa que hoje está entre, se não for a segunda, é a terceira maior despesa, sim ou não? Sim. E ela é variável, né? Tem que cortar despesa. Se você for cortar pessoal, você perde mão de obra. Se for cortar insumo, não tem produto, então vai para a viagem. Então assim, se você não tiver alguém especializado que vai lhe ajudar a fazer isso, o que você vai fazer? Vou fazer direto, vou cortar viagem, vai perder evento, vai deixar de fazer negócio, no final vai ter que cortar mais gente. Então, tem que ter alguém que faça o trabalho por você, com uma outra visão. Os custos, né, de viagens para os clientes não se limitam apenas às viagens, gente. Então, tem uma série de coisas. Já tem hoje empresas que são tão especializadas nessa visão TMC que elas vão entregar para vocês o serviço que a gente chama
de expense manager, ou seja, necessidades dos clientes corporativos. Uma visão bem rápida. O pessoal fala, o que sua agência faz? Emite os nossos bilhetes. Vamos ver se é isso mesmo. Se é só isso. O cara faz gestão de viagem, operação da viagem, controle da viagem, controle do orçamento. Uma coisa que eu sugiro muito que vocês façam, principalmente os clientes que são aqui, os que não são também. Convida a Gisela, a Andréia, o Henrique Sérgio, a Natália, o Red, para dividir com vocês o planejamento 2015 de viagens. Eles têm como ajudar vocês, como informar, olha, não vai nisso aqui, essa rota é mais cara, isso aqui vai mudar, eles estão dentro do mercado. Imagina fazer um planejamento e o cara falar, você vai viajar 100 vezes e vai reduzir 10%. Então chamem, deixem eles participarem com vocês do planejamento. Papel do TMC. O TMC, como eu falei, o papel dele é apresentar aos seus clientes uma gama de soluções, que a última coisa é emitir um bilhete aéreo ou reservar um hotel. Vamos lá, vocês vão ver quanta coisa essas TMCs fazem aí, vocês vão reconhecer aí os seus parceiros. Então, primeiro eles fazem, o primeiro pilar é tecnologia. Então, sistema self-booking. Segundo pilar é integração de dados. Isso é importante ou não? Imagina lá, integrou o dado automático, já sai ali, já sai a gestão, já sai o controle. Aquele diretor que precisa do centro de custo amanhã para a reunião. Isso tudo é importante. Ah, não, vou passar e-mail. Meu parceiro vai passar e-mail, está mandando por fax, nem tem mais, né? Mas vai passar e-mail. Então, integração de dados. Isso é o papel da TMC. Relatórios online. Quem aqui tem problema para chegar no chefe e falar assim, ó, quanto foi que gastou? Isso aí todo mundo sabe. Agora, quem foi que gastou mais? Quem não cumpriu? Quem está se hospedando não pode se hospedar? Vocês têm essa demanda ou não tem? A agência faz isso. A agência não, a TMC. Segurança da informação. Todos esses TMCs têm um trabalho extremamente forte sobre tecnologia. Eles investem milhões de reais em banco de dados, segurança da informação, isso tudo para trabalhar em favor dos clientes dele. E aí a gente fala assim, operações de agência de viagem. As agências têm operações de viagem, vou deixar isso aqui por último, né? As agências têm operações de viagem, emissão do bilhete, emissão do voucher, emissão de tal. Consultoria logística. Mas o que é isso? Vou falar o que é isso. Imagina que algum diretor, alguém chegou lá e falou, meu diretor foi para conseguir um hotel barato em São Paulo por R$200. Tá bom, esse hotel é em Guarulhos e a reunião dele na Vila Mariana. Ou quem em secretaria ele vai ser demitido ou vai apanhar. Porque o cara vai passar 3 horas para ir, 3 horas para voltar, vai gastar de táxi R$200 cada perna e aquela hospedagem de 200 vai valer 800. Então, uma TMC é uma consultoria logística para isso. Porque ele vai falar, senhor, com todo respeito, eu posso lhe colocar nesse hotel, mas esse hotel é R$500. Ele vai mostrar para ele, só vai andando naquilo ali. E só conhece quem é do ramo. Então, são importantes para isso. E estou falando de São Paulo, que é aqui do lado. Quando é Veneza, né, quando é na China, estou nem falando de coisa difícil, falando de coisa fácil. Atendimento aeroportos. Não, isso aqui ninguém precisa mais hoje. Esse check-in eletrônico, é tudo tranquilo. Quem não precisa, a hora que o voo atrasa, meu amigo. Quando eu era dono de agência, eu tinha clientes que falavam assim, Lúcio, hoje eu tenho que ir. A gente emitia 4 bilhetes, fazia 4 check-ins, esperava o cara embarcar. Se um voo atrasasse, ele tinha 3 para embarcar. Só faz isso quem é do ramo. E aqui, cadê o Felipe? Felipe. Aí, meu amigo, homem que nunca dorme. Ele é o líder das 24 horas. A mulher dele que gosta. 24 horas. Cara, isso aqui é uma segurança, né? Eu falo porque eu também tinha na minha empresa. Isso é uma segurança para todo mundo, né, gente? Isso é uma coisa muito importante. Você se sente seguro quando tem uma empresa que tem 24 horas, tá? Porque você sabe que a qualquer hora você pode resolver. Situações com fornecedores, acordos comerciais, negociações pontuais, relatórios, contingências. O que é contingência, pessoal? Imagina que você foi embarcar e perdeu o voo, ou o seu líder, enfim. E aí alguém foi e resolveu para você. Fez o embarque, ele colocou no hotel. Isso tem um preço muito grande, que é importante. Indicadores de resultado. Então, as TMCs, elas entregam gastos gerais, rotas mais viajadas, relatórios, como o Henrique Sérgio falou, de saving, ou seja, redução de custo, e satisfação dos viajantes. Tudo isso uma TMC faz. E tem mais. Controles da política de viagem, segurança dos viajantes, orçamento de viagens,
bilhetes não voados, enfim. Por que isso, escolher um parceiro desse, gente? Porque ele é especialista, ele faz bastante coisa que você de repente não conseguiria fazer. Não é por competência não, a gente não está julgando isso, é por tempo. Qual é hoje o bem mais caro do mundo? O tempo, né? Então a gente tem que valorizar ele para fazer aquilo que é estratégico e que dá mais retorno. Na minha formação de coach, a gente tem algumas ferramentas que a gente divide e fala assim: quais são as ações que você faz de maior impacto? Vocês têm que focar nisso. Deixa alguém que tem outro trabalho para fazer por vocês. Então, para quem avalia que uma agência só faz emissão de bilhete, vocês viram aí que uma TMC faz muito mais, né? Então, por que uma TMC? Primeiro, porque tem conhecimento do negócio, expertise de mercado, cadeia de relacionamentos, fonte de consultas, dotação tecnológica, treinamentos, enfim. E aí, eu toda vez que me convido para um evento de clientes, eu falo realmente, eu não tenho papo na língua, falo, eu vou falar o que eu acredito, né? Eu não estou querendo aqui fazer merchan para A, para B, para C. Eu acredito que é mais barato para vocês fazerem com um parceiro. Eu acredito realmente. Não estou aqui para fazer comercial não. Não é meu estilo, mas é muito mais interessante fazer por alguém que é especialista, da mesma forma que vocês encaram o contador, a empresa que vocês terceirizaram de limpeza, enfim. A gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. Bom, então por que escolher gestão, operação, controle e otimização de recursos? O cara é um parceiro especialista de vocês. E aí, pessoal, esse gráfico é um gráfico muito importante para que vocês avaliem, né? A gente fala, às vezes, fala assim, poxa, mas eu sou pequeno, não vale a pena fazer com uma agência, tem o custo deles e tal, enfim. Hoje, uma TMC, aqui é seu custo de viagens, né? Você tem 100% aqui o bolo, a pizza do seu custo de viagens. Uma TMC, em média, ela custa para você apenas 7% dos 100%. E aí você fala, poxa, mas eles estão ganhando muito. O Henrique Sérgio mostrou aqui e tal, pá. Gente, se vocês deixarem os caras fazerem os 7%, o que é melhor para vocês em termos de redução? Imagina que aqui é R$1 milhão e você vai pagar para eles R$70 mil. Por 70 mil, imagina que o cara fez um trabalho aqui, reduziu 10% dos 930, ele já te deu 93. Conta, número. Então é importante essa conta, né? Aí aqui a gente faz uma relação de ganhos e perdas, de novo, acredito muito, por isso que falo. Aí tem aquelas empresas que a gente respeita e a gente sabe como funciona, às vezes não é nada pontual, é a visão da empresa, a gente tem que respeitar, ou a empresa está em crescimento, ainda não chegou na necessidade de tomar essa decisão, e ele faz a conta e fala assim, ah, mas eu fazendo direto é mais barato do que uma agência. Estou fazendo uma conta aqui de uma empresa que compra só R$10 mil. O cara fala assim, bom, eu compro R$10 mil aqui, de viagens. Eu vou reduzir R$1.000 se eu não tiver agência, porque não é 10%. Na TMC é 7, seria R$700. Aí vamos fazer conta. Tudo na vida hoje é custo, tudo é número. Alguém tem que fazer isso, ninguém faz de graça. Então vamos pensar que uma secretária executiva vai fazer isso. Imagina que ela ganha R$2 mil, os encargos trabalhistas que ela tem, R$1.600, a infraestrutura, porque ela senta em algum lugar, ela custa a internet, então custa R$1.000. Estou botando num bairro que não é tão nobre, hein? Total de custos diretos dessa secretária executiva, R$4.600. Ah, mas ela não faz isso toda hora. Tá bom, quantos por cento do tempo ela faz? Se o cara viaja toda semana, no mínimo ela vai usar 30% do tempo dela para fazer isso. Se tem 2 caras que viajam toda semana, aí o negócio complica. Alguém já se deparou nessa situação, gente? Acontece isso todo dia. Então, qual é a relação aqui? Vamos jogar só 30%. O custo direto para a empresa de vocês é R$1.380. Quando você joga o valor final, dá R$10.380. Se você fosse fazer numa agência, né, ou você compraria mais barato, né, aqui, porque eles não têm situações de remuneração que vem do fornecedor, eles cobrariam para você aqui o valor do fio, enfim, alguma coisa parecida.
não teria realmente o custo aqui de vocês. Enfim, no final, a agência seria mais barata, é número com número. Você pode fazer isso aqui na conta de 1 milhão, 10 mil, 100 mil. E aí tem os pontos que são mais importantes para mim. Aqui, mesmo mais caro, você ainda não tem especialização, não tem relação com o fornecedor, não tem 24 horas, não tem relatórios gerenciais, não tem soluções de contingenciamento. As pessoas ficam doidas quando tem um problema na madrugada, enfim. E aqui você tem mais barato ainda com tudo que você já conhece. Bom, aqui é uma situação também, como é que vocês conseguem reduzir custos de vocês através de um especialista disso? Então imagina, como eu falei lá, imagina aqui que uma compra aérea, vamos falar que uma empresa compra 25 mil reais, 20 de aéreo, 5 de hotel. Só o fato de entrar numa ferramenta self-book, como eu falei, isso reduz em 10%, simplesmente pela situação de política de preço, de menor preço, que vou explicar mais ou menos o que é. Imagina que você tem um sistema onde todos os seus viajantes vão entrar nesse sistema e a empresa deixou determinado assim, olha, qualquer um só pode viajar com menor preço. E aí vai alguém lá e fala assim, bom, tem TAM 800 e tem Gol por 700. O cara vai, eu vou de TAM porque eu gosto de viajar de TAM. Ele tem que especificar isso, falar, eu vou porque eu quero. E esse relatório vai para o diretor da empresa, para depois ele se explicar por que ele vai porque ele quer. E a empresa está perdendo 100 reais. Então isso reduz, porque reduz na marra. Então é importante que vocês tenham essa redução. Então aqui começa. Se você trabalha com uma TMC que trabalha com um FII, né, eles vão lhe vender a um preço sem os custos do que a gente chama de comissionamento, DU, enfim. Você vai comprar um 10% em média mais barato. Com toda essa redução, se você tem algum acordo comercial, é algo que com mais calma a gente pode falar depois, né, você consegue um pouquinho mais de redução, enfim. Somando tudo que você teria de redução aqui, os 25 mil, você tem 6.500 reais de redução. Você compraria todas as viagens por 18 mil, joga o serviço em torno de 7 a 8% de uma TMC, você compra por 20 mil, ou seja, mesmo com uma agência, com tudo aquilo que eu falei, você ainda reduz 18% de tudo que você compra. Isso é por mês. Se você anualiza isso, 54 mil reais no mês. Se você compra 200 mil no mês. Então, façam contas. É só o que eu peço. Façam contas. O mundo é de quem faz conta. Isso é importante. Aí vamos voltar àquela pergunta. Por que a sua empresa terceiriza algum serviço? Por que isso é importante falar? Por que você terceiriza? Por quê? O cara lá tem conhecimento do mercado. Vamos falar de agência não, esquece a agência agora. Contador, por que você terceiriza? Porque ele é especialista, eu não sou. Porque ele tem expertise no mercado dele, o cara fica ouvindo lá o tempo inteiro a parte tributária e social. Putz, que negócio chato, eu não sei nem o que é isso, não quero nem saber. Você não precisa saber porque o contador faz por você. Por que você terceiriza com o contador? Ele tem menor risco para a sua empresa. Trabalhista, tributário, né? De erro. Se ele errar, o funcionário dele é que paga e ele que resolve. Sim ou não? Maior eficiência. Ele tem maior eficiência na hora que o contrato deve ter indicador de sucesso. Ou seja, meu amigo, você tem que me entregar no momento X. Aí você fala, mas o meu pessoal também tem indicador. Sim. E aí, o que você vai fazer com o seu pessoal? Se ele faltar, se ele não gerar performance, o que vai acontecer? Quando você tem um contrato, a relação é ou você resolve ou bota o outro. E as coisas acontecem. Vamos falar no contador ainda. Menores contingências com as pessoas. O contador, se a menina está grávida, ele se vira. Ah, a mãe da menina estava doente. Se vira, vem você para cá. O contrato é com a sua empresa. Eu não quero saber se é João que está aqui. É bom, é seu. É assim ou não é? Maiores controles, indicadores. Isso aí é o que eu falei para vocês antes. O custo, gente, versus o tempo para realizar tarefas diretamente através de vocês. Quanto seria que alguém na sua empresa, quanto tempo e quanto custaria para alguém fazer a contabilidade da sua empresa direto? Fatalmente muito mais caro que um contador. Por quê? Ele tem sistemas, ele é especialista, ele tem pessoas que fazem em bloco. Seria muito mais barato que vocês. Então, por que vocês terceirizam um contador? O mesmo raciocínio é um raciocínio para uma terceirização, por exemplo, de uma agência de viagem. Agência de publicidade, agência de eventos, né? E aí vai, de marketing. Então, pessoal,
TMC é uma consultoria especializada. As boas TMCs trabalham como a minha empresa trabalha. Toda vez que alguém me chama, eu falo assim, qual é o momento da sua empresa, quais são as situações de problema que você tem para andar hoje no dia a dia e o que você precisa crescer que você tem um gargalo de crescimento. E a gente faz um diagnóstico, faz uma solução e depois a implementação. As boas TMCs trabalham dessa forma. E entra na sua empresa e fala, deixa eu ver o diagnóstico das suas viagens. Quem viaja, como viaja, para onde viaja, por que viaja, não dá para mexer, não dá para avaliar. Depois elas trazem soluções, aonde você compra, por que você compra aqui, por que não mudar. Às vezes você tem um hotel que é numa esquina para outra e é muito mais barato e o hotel é melhor, mas não, eu estava acostumado assim. Pô, mas por que você estava acostumado? Enfim, o cara está aqui para te falar outra coisa. Né? Então é uma consultoria. E depois ele faz o mais difícil, ele ajuda a implementar. Ele está com você no dia a dia ali para ajudar a implementar. Né? Ponto muito importante. O foco do cliente, ou seja, o foco de vocês tem que ser no core business de vocês, ou seja, naquilo que dá retorno para vocês. Se alguém aqui faz trator, o foco é trator, não é viagem. Né? Se vocês fazem alimentos e bebidas, o foco é alimentos e bebidas. Não tem que ser. Eu trabalhei numa empresa que foi a Varig, que durante muito tempo da vida dela, ela não tinha como fazer. Então, quem voa de Varig aqui? Então, naquela época, a empresa, levanta a mão, filho, que você também voou, operou, foi comandante, faxineiro, que nem eu, comissário, coitado, ele fica caladinho aqui, mas, tá? Então, assim, a Varig naquela época, o que ela fazia? Eu não tenho um fornecedor para me dar a galinha, o frango da comissaria, né? Então ela criou uma Varig Agropecuária. Caramba, eu não tenho hotel para minha tripulação em São Paulo. Ela criou a rede de hotel. E assim ia. Só que chegou um momento na indústria, na vida, que ela falou, não dá mais para fazer isso, eu tenho que terceirizar tudo, eu tenho que focar só em levar passageiro, meu amigo. É isso que eu peço a vocês. Foquem no negócio de vocês. Hoje o mundo é de quem tem foco. O mundo não é de quem quer fazer tudo. Porque demora tempo para gerar competência, para saber de tudo. E quando você sabe de tudo, você achou que sabe tudo, vem alguma coisa nova, você tem que voltar e aprender tudo de novo. Então, foco é dinheiro, porque é tempo. Bom, para terminar, tem minutos para terminar? Cadê a dona do tempo? 1 minuto? Agora é 1 minuto, já acabou, tchau. Bom, pilares da parceria de sucesso, é aí que vem o problema de BIOS, tá? Dos slides. Eu sempre gosto de terminar essa apresentação quando eu falo com clientes das TMCs ou do mercado, quando tem muito mais gente envolvida. Por quê? Existem 4 pilares do sucesso. O que é um pilar, pessoal? Um pilar é alguma coisa onde ele é no mesmo tamanho, na mesma espessura, no mesmo peso. Não tem como você ter um pilar para montar um teto sem um mais alto que o outro, um mais pesado que o outro. Senão um derrubaria o outro. Quais são os pilares dessa cadeia que vocês estão aqui dentro? Todos. Aqui tem fornecedor, aqui tem cliente, aqui tem tudo. Os pilares são empresa demandadora, a empresa que vocês trabalham ou que são donos, né? As TMCs, Casa Blanca, os fornecedores, que aqui tem vários, ó, LAN, TAM, enfim, todo mundo Trend, todo mundo é fornecedor, fábrica de viagens, enfim. Tem os viajantes, são os usuários dos serviços que vocês ajudam a desenvolver. Então tem que ser bom para todo mundo, sim ou não? Então não adianta, o futuro não vai ser, não, eu vou trabalhar com a minha TMC e eu quero que ele se vire para resolver meus 60 dias de faturamento. O cara não vai aguentar, você vai ter que trocar o cara. E trocar o cara, poxa, mas eu estava tão satisfeito com eles. Não deu, cara, não teve jeito. Então, o que eu falo assim, a gente tem que ter hoje uma política do ganha-ganha, tem que ser bom para todo mundo. A TMC da mesma forma fala, puxa, eu vou ali, vou ver se eu trabalho de um jeito assim, que não é muito didático e tal, enfim, não vale a pena. Por quê? São ações de curto prazo, que a gente tem que pensar no longo prazo, tem que ser bom para todo mundo. Para o viajante também tem que ser bom, sim ou não? E para o fornecedor? Lógico que tem que ser bom, é ele que ajuda toda essa cadeia, né? Se você acaba viajando numa companhia aérea como a TAM, por exemplo, tem que estar bom para ele também. Não tem que só estar bom para os 3 pontos. Se a gente não entender isso aqui, fica difícil. Todo mundo puxa para um lado e a casa nunca vai ser construída. Então, como buscar esse equilíbrio, né? Por que devemos sempre buscar o equilíbrio?
como ter resultados individuais em cada pilar daquele ali e todo mundo ganhar com isso? Será que a gente está hoje, atualmente, no mercado, né, toda essa cadeia que está aqui dentro, fazendo esses 4 pilares? É algo que a gente tem que levar para casa e pensar. Qual é a importância do trabalho, gente? Através das parcerias. Foi mostrado aqui, é uma parceria. O sucesso do pessoal que estava aqui é o sucesso da agência e vice-versa, né? Então, tem que estar bom para todo mundo. Bom, eu finalizo assim. Primeiro, agradecendo a vocês. E segundo, mais uma vez, dizendo que não vim aqui para fazer propaganda de ABC, eu vim aqui para falar o que eu acredito, né? Eu fui, como eu falei, fui como vocês, alguém que comprou viagens, fui como eles, alguém que vendeu viagens, trabalho no mercado ajudando a quem quer aumentar a performance, e eu realmente acredito que isso é importante. Não é algo que eu estou falando para um bem comum, um fim individual. Porque eu acredito que é importante. Cada um tem que fazer aquilo que é bom. Por quê? Hoje, o maior, como eu falei, o maior, o que a gente tem de mais caro na vida é o tempo. O tempo que você perdeu fazendo um bilhete aéreo, não volta mais. Tá? Então, pensa direitinho o que é melhor para a empresa de vocês. Às vezes a gente faz uma conta, eu acho que é melhor, não vou. Senta, faz conta e vê o que é melhor. E, como uma última sugestão avalie sempre a parceria. É importante que vocês tenham um plano de trabalho em conjunto. Olha, a minha expectativa, o problema hoje do Brasil é falta de alinhamento de expectativas. Então, senta e fala assim, ô Andréia, eu quero isso de vocês. Eu não quero isso de vocês. Depois de um tempo, olha, eu avaliei e vocês não conseguiram. O que você vai fazer para melhorar? Às vezes o problema é só esse. E a gente fica dissipando energia por coisas que são menos importantes. Bom, foi uma honra, foi um prazer. Eu quero voltar aqui para falar de coaching, de outras coisas assim, como ganhar mais dinheiro, como aumentar a performance, como viver melhor, como enfim. Mas foi um grande prazer, eu agradeço muito, muito obrigado, boa sorte a todos, bom descanso e continue com o evento. Obrigado. E para falar sobre o mercado de viagens corporativas no Brasil, tendência para os próximos 2 anos, convidamos o senhor diretor comercial da Latam, Igor Miranda. Olá, boa noite a todos. Espero que vocês não estejam muito cansados a essa hora da noite. Prometo ser breve, não me demorar muito. Mas, em primeiro lugar, o que eu gostaria de falar com vocês é agradecer bastante à Casa Blanca, ao Henrique, ao seu time. Para mim é uma honra muito grande estar aqui, realmente. Vocês foram, inclusive, muito flexíveis com a agenda para que eu estivesse aqui. Eu tenho um outro evento no Rio de Janeiro amanhã, né? E eu queria agradecer muito a vocês. Eu fiz um comentário na base, eu queria reforçar aqui um pouco uma perspectiva do grupo e a importância realmente que eu dou em estar próximo de vocês, em ter o meu time aqui próximo de vocês. A Latam é a empresa aérea que mais investe no Brasil. Em 2014, 2015, a gente vai investir meio bilhão de reais. O nosso plano de frotas é um plano de frotas um dos mais robustos do mundo. Até 2018, a gente vai investir 10 bilhões de reais, quer dizer, é muito dinheiro, né? E eu acho que isso tudo só pode se concretizar em sucesso se a gente tiver parceiros fortes como vocês. Não falo isso da boca para fora, eu vejo um mercado onde não basta só você construir marca, construir experiência com o consumidor, é importante você ter parceiros, ter distribuição, senão em algum momento do tempo você morre. Então, eu dou muito valor a esses momentos com vocês. Mas, bem, eu prometi que ia ser breve, não posso me estender muito aqui. O bate-papo aqui hoje é mercado corporativo e o que eu trouxe aqui para vocês é esse bate-papo dividido em 4 blocos. Primeiro, eu vou passar brevemente um cenário macroeconômico, pretendo, tanto mundial como um pouco do Brasil, pretendo não me estender também nesses assuntos, para aí depois sim falar um pouco de mercado corporativo global.
dar uma perspectiva para vocês de como está esse mercado no mundo, né, de como está esse mercado nos países, nos diferentes países e continentes. Depois entrar um pouquinho no mercado corporativo brasileiro, e aí sim a gente fala um pouquinho também brevemente desse Pax corporativo, desse passageiro corporativo que ele vem começando a mudar razoavelmente, né? Então vamos começar. Então vamos lá. Bem, pessoal, aqui só um breve panorama, né, para mostrar que acho que todos vocês já sabem disso. Quem vem puxando o crescimento econômico global são os mercados emergentes. Se vocês observarem na Ásia Pacífico, é impressionante o crescimento em PIB, né? Apesar que a gente vai ver no próximo, acho que no próximo slide, esse delta entre mercados emergentes e países desenvolvidos, eles vem diminuindo, né? E você vem com uma boa surpresa em relação à Europa Ocidental, que passou por um ciclo econômico bastante ruim, né? E agora começa a se recuperar, e a América do Norte. Obviamente que do ponto de vista macroeconômico é bom que a América do Norte se recupere, a gente tem relações comerciais importantes, mas quando a gente observa a nossa indústria da aviação, complica um pouco, porque eles injetam, investem em países com perspectiva de crescimento como o Brasil. Então o cenário, ele fica concorrencial, ele fica, digamos, mais agressivo. Se vocês observarem naquela linha de baixo ali, em despesas de viagens corporativas, aquele é o total de despesas, ou seja, o total que movimenta esse mercado nesses países. É impressionante. Nesses três continentes, a Europa ali está dividida em Europa Ocidental, que são os países mais desenvolvidos, e Europa emergente. Nesses três continentes, eles aí agregam mais de 80% do mercado corporativo global. É impressionante a concentração. Bem, como eu falei agora há pouco, essa curva eu acho que mostra bem, do ponto de vista de PIB, de crescimento econômico, como a importância dos mercados emergentes. A parte em azul é a taxa de crescimento média do mundo. Em vermelho, países desenvolvidos, e verde, mercados emergentes. Observem que é impressionante como o mercado emergente é que puxa esse crescimento global, né? Mas como eu falei anteriormente, quando começa agora, a partir de 2010, mais ou menos, 2012, esse delta, essa diferença de crescimento entre mercado emergente e países desenvolvidos, ela começa a diminuir. Bem, falando um pouco, entrando agora um pouco em América Latina, né? Não é novidade para ninguém, a gente tem Venezuela e Argentina em retração, isso inclusive foi um grande impacto para a gente como companhia. A gente tem uma posição extremamente forte na América Latina, isso teve um impacto esse ano no nosso orçamento. Brasil com crescimento de PIB, não é mais essa projeção de barra azul que vocês estão vendo ali essa é uma projeção ainda no início do ano, hoje essa projeção já está em 1%, 0,9% pelo governo, e alguns bancos já falam em 0,3%, né? Mas aí você vê uma economia entre México, Chile e Peru que se destacam. O Chile há bastante tempo uma economia bastante sólida. Mas o mais importante que eu queria destacar nesse slide, de novo, aquele percentual azul, aqueles números em azul ali, é o tamanho do canal corporativo nesses mercados. É impressionante, obviamente, não é também de se espantar, mas a importância do Brasil para o canal corporativo. Ele representa, na América Latina, ele representa 63% do negócio corporativo na América Latina. Bem, aqui alguns dados macroeconômicos, alguns índices, desculpa. Por que eu estou trazendo esse índice? Porque lá na frente, quando eu entrar em mercado corporativo brasileiro, vocês vão ver que tem uma influência no nosso negócio bastante grande, que eu vou comentar um pouco mais para frente. Mas aqui, se vocês observarem no último ano, principalmente 2013 e 2014, né, as exportações não conseguem ganhar impulso, né? Elas oscilam bastante, principalmente pela valorização do real. Isso acho que também já é sabido por vocês, o Brasil vem perdendo muito em produtividade, né, por várias questões que eu acho que não cabe aqui a gente se estender nesse assunto. Quando a gente fala também de produção industrial, que é um índice bastante importante, né, e de forte impacto na economia, né, vocês observem que olha como oscila esse índice, muito por conta das exportações, que eu já comentei agora, mas também pela desaceleração da demanda doméstica. Vocês sabem que o grande boom de crescimento que o país vivenciou alguns anos atrás foi pelo incentivo ao consumo interno, né? Isso, historicamente, esse ciclo acaba, não é um ciclo sustentável. Em algum momento, isso acaba gerando inflação. Para conter a inflação, você aumenta juros, né? Retém crédito, né? O empresariado deixa de
botar capital produtivo, entra o capital especulativo, então isso gera um ciclo complicado, né? Mas, enfim, eu trouxe isso aqui porque eu acho que mais para frente eu retomo isso no mercado corporativo para a gente entender como o impacto que isso tem no nosso mercado. Bem, e aqui, para finalizar esse capítulo, que a gente fala de economia, trazer um pouco o cenário do Brasil. Como eu estava falando, em 2014 o governo ele tem uma projeção de PIB de 0,9, mais ou menos, né? Já vários bancos importantes eles já falam num índice menor, né? Em torno de 0,3. A inflação ela está um pouquinho acima do teto, isso para a gente também não é interessante, tem um efeito perverso importante. E o consumo privado, que também é um índice importante para a gente, que a gente controla, ele tende nos próximos anos a ficar numa média muito inferior que vivenciou, que experimentou nos últimos anos, muito por conta que a base passada foi muito estimulada pelo governo, né? Bem, esse é um pouco do panorama, né, econômico. E eu trouxe aqui mais um ponto em relação ao petróleo, porque também esse é um índice que tem um fortíssimo impacto no nosso mercado, né? A gente, de 2011 para cá, mais ou menos, a oferta ela foi maior do que a demanda. Então, isso manteve o preço do barril do petróleo de uma certa maneira linear. Tiveram algumas oscilações, mas não de forte impacto, né, na indústria. E por que eu trago isso aqui para vocês? Eu não sei quanto que vocês sabem dessa informação, acho que é uma informação que já circulou, mas vocês têm ideia de quanto o querosene representa no custo da companhia aérea, não? Quanto? Quase. Em torno de 40% a 45% do custo da companhia é querosene, né? É muito forte. Para você ter uma ideia, os outros 10%, mais ou menos, é ICMS, né? Então, 50% aí do ticket, mais ou menos, né, do bilhete está em querosene e está em ICMS, né? Então, vocês imaginam, o preço do petróleo ele é cotado em dólar, né? Recentemente, a gente recebeu lá na Latam o Maílson da Nóbrega, um grande economista, né? E aí ele estava comentando alguns indicadores econômicos para nos ajudar a fazer projeções futuras, né? Porque essa indústria, pessoal, é uma indústria de muito planejamento. Vocês imaginam que para a gente colocar um avião, a gente tem que comprar com 5, 6 anos de antecedência, né? Quando a gente projeta uma demanda, por exemplo, quantidade de assentos para o corporativo, a gente tem que fazer isso com alguns meses de antecedência também. O meu time, eu tenho um time de mais ou menos 20 pessoas lá que só ficam fazendo projeções, mais ou menos, né? Então, é uma indústria de muito planejamento. E aí ele estava comentando o seguinte: a minha posição não permite, eu não posso falar aqui de partidos políticos, nem de candidatos, etc. Eu não vou fazer isso, mas é impressionante. Ele estava comentando com a gente: se ganha um candidato, como que fica o PIB para os próximos 4, 5 anos, o dólar, né, e etc. E se ganhar um outro candidato, como é que ficava todos esses indicadores? Para vocês terem uma ideia, dependendo do candidato, o dólar pode variar 40 centavos, né, a taxa de dólar. Que 40 centavos para a gente é um caminhão de dinheiro, né? Oi? Alguém comentou aqui alguma coisa? Não? Não posso. Mas é impressionante, né, o impacto que esse indicador tem, por isso que eu fiz questão de trazer ele aqui para vocês, né, porque ele para a gente é muito importante. Por exemplo, semanalmente a gente recebe isso internamente. Bem, falar um pouco de mercado corporativo global agora e falar alguns números para vocês. Vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente já comentou nos slides anteriores, né, que a gente tem uma concentração muito forte na Ásia e Pacífico, né, desse mercado. Ele corresponde a 415 bilhões de dólares, né, depois a Europa e América do Norte, né. A América Latina ela vem com uma ordem de grandeza importante, mas muito inferior aos outros continentes ainda, né, mas com muita oportunidade que vocês vão ver um pouquinho mais para frente. Bem, quando a gente fala um pouco de taxas de crescimento, eu não sei se vocês estão conseguindo ver daí. A primeira barra ali é o ano de 2014 e a segunda é o ano de 2015. Né? Então, o que a gente vê
como projeção de crescimento, e a gente vai entrar um pouquinho em projeções mais de médio prazo nos próximos slides, mas para 2015 o que a gente percebe é o seguinte, que os BRICS, ou seja, Rússia, China e Índia, é que continuam movendo esse mercado, o crescimento do mercado corporativo no mundo, né? O Brasil, que seria um outro país dos BRICS, né? Ele tem, digamos, um bom crescimento, mas um crescimento mais moderado para 2015. Essas são as projeções. Aquela projeção de 2014 de crescimento do mercado corporativo no Brasil, eu particularmente, eu não acredito nela. Ela deve ficar um pouquinho abaixo, tá? Essas são projeções de início de ano. Mas o Brasil, para 2015, ele cresce a taxas mais ou menos compatíveis dos Estados Unidos. Quem puxa esse crescimento é a Rússia, a China e a Índia. E aqui um fator interessante que não acontecia nos últimos anos, aí, né? Que são os países europeus também com taxas de crescimentos interessantes, vivenciando um novo ciclo, como uma consequência desse novo ciclo econômico que o continente está passando agora, né? Quando a gente olha com uma perspectiva histórica, né, olhando um pouco para o passado, desde 2007 para cá, né, infelizmente ali aquela linha amarela ela ficou bem apagada, mas quem puxou de novo o crescimento desse mercado corporativo no mundo foram os BRICS, né? Brasil com 12 milhões, Índia depois e Rússia. A China, o crescimento dela é tão fora de proporção que inclusive a gente tira ela até do gráfico, ali embaixo, ó. Ela cresce 132 bilhões de dólares de 2007 a 2013. É impressionante. É impressionante a magnitude de crescimento desse país. Então, hoje é um país que vivencia um crescimento, um boom, quer dizer, já faz alguns anos, um boom econômico e de novas empresas, de capital produtivo impressionante, né? Bem, explicar esse gráfico para vocês. Esse gráfico ele mostra uma projeção de crescimento, ali que está um pouco coberto, tem uma sigla chamada CAGR. Essa é uma taxa de crescimento composta. Então, é uma taxa que a gente projeta um crescimento futuro, até 2018, né? Então, o que está dizendo esse gráfico? O tamanho da bola é o tamanho do mercado corporativo hoje desses países, né? Essa linha que ela está ali na altura do 7%, é o crescimento global do mercado corporativo médio até 2018. Se vocês observarem, o Brasil está um pouquinho abaixo da média global, né? Um crescimento compatível, de novo, com os Estados Unidos, né? E, de novo, mais uma vez aparece os BRICS, China, Índia e Rússia, puxando esse crescimento para os próximos anos desse mercado corporativo, né? Então, Henrique, acho que é um bom lugar para investir aí, talvez, não sei. Botar uma Casa Blanca na China, não sei. Não era? Bem, o que esse gráfico aqui mostra? Não se atentem, é muita informação. Vou resumi-la aqui, mas tem uma informação, acho que bem interessante aqui. O Brasil é o 8º mercado corporativo do mundo, tá? Dentre os 15 maiores mercados do mundo, né, em termos de gasto per capita por viajante, o Brasil está lá embaixo, ó. Ele só está acima da Índia, quando a gente observa esses 15 maiores países do mundo. Ele tem um gasto per capita compatível com o da China e com o da Rússia, né? Então, aqui observem que também tem ainda oportunidades, né? Bem, aqui é só para demonstrar para vocês, quando a gente fala desse crescimento que o mercado corporativo ele vai vivenciar nos próximos anos, a gente também começa quer entender que indústrias são essas que vão fazer esse mercado corporativo crescer no mundo, né? Então, você tem ali, de novo, na lateral, uma taxa de crescimento composta até 2018, né? E aí você vê a indústria têxtil com alta perspectiva de crescimento, plástico e borracha, papel, construção, imobiliário, né? A parte ainda de petróleo, que esse ano está bem, é uma indústria que esse ano cresce também com uma boa perspectiva de crescimento. É só para dar uma dimensão, né? Esse foi um slide que eu apresentei, eu acho que na BAV, né? Para as agências, que indústrias vão estar movimentando, né, o mundo nesse mercado corporativo nos próximos anos, né? Bem,
A gente deu um breve cenário, um breve panorama do mercado corporativo global. Agora a gente vai falar um pouquinho do mercado corporativo brasileiro. Bem, de novo, não se atentem muito a esses gráficos, tá? Ainda mais nessa hora da noite. Mas qual é a mensagem aqui? Como eu falei para vocês no início, essa indústria nossa, né? Eu estou na frente de vocês, né? Essa indústria nossa de aviação, ela requer muito planejamento, né? Tanto de projeção de demanda, obviamente, né? A projeção de evolução de custos, né? Tudo isso influi, né? Obviamente, cenário competitivo, projeção macroeconômica, tudo isso influi no nível de investimento que a companhia vai fazer no país, né? Quando a gente fala de projeção de demanda também comercial, eu também dei um exemplo para vocês, por exemplo, o corporativo que a gente está aqui, né? Eu não sei se vocês sabem como funciona, mas vou contar um dos segredos para vocês aqui. Para a gente, para o corporativo voar, que geralmente ele voa de 0 a 15 dias antes do avião subir, né? Quando a receita do corporativo entra, né? A gente tem que fazer um planejamento de demanda para que tenha assentos, né? E também um planejamento de estratégia de preço, uma série de coisas que vem aí a reboque, né? Então, o que a gente fica buscando internamente como companhia aérea, né, para fazer essas projeções? Índices, sejam eles quaisquer, índices econômicos, né, índices de mercado. Às vezes as próprias agências são excelentes fontes de informação, empresas, para que a gente monte todo um agregado de números e consiga fazer algumas projeções. Tá certo? Então, de novo, imagine a criticidade disso. Eu falei para vocês que a companhia vai investir 10 bilhões de reais, um dos maiores, está entre os talvez 3, 4 maiores investimentos do mundo em frota. Tá? Imagina se a gente faz isso com uma projeção futura que não faça sentido, infundada. A gente está numa fria, é complicado. O que esse gráfico aqui diz? E para mim, estou na área comercial, ele é muito importante, esses índices. Ele fala o seguinte, né? A linha laranja, né, é o índice de confiança da indústria. Esse índice ele é medido pelo CNI, que é o Conselho Nacional de Indústria, né? Então, se a gente observar do ponto de vista estatístico, desde 2004 até 2014, né, o que fala? Que esse índice, ele influencia o crescimento do mercado corporativo, e isso, pessoal, é importante até para o planejamento de orçamento de vocês, né, de quem está no mercado corporativo. Ele diz o seguinte: esse índice, ele influencia o crescimento do mercado corporativo em até de 1 a 3 trimestres depois. Ou seja, se esse índice está caindo a uma taxa X, né, ele vai influenciar um crescimento posterior 1 trimestre depois ou até 3 trimestres depois. A gente já está vendo refletido essa queda nesse índice de confiança da indústria. Isso, obviamente, tem toda uma lógica por trás, quando esse índice é medido, porque se esse índice está caindo do empresariado, é óbvio que ele vai deixar de investir, né? Isso é óbvio, né? Então, são índices que a gente usa para fazer projeção de demanda do corporativo. Ou seja, se a gente projeta que vão voar menos pessoas, a gente deixa menos assentos para o corporativo e tenta vendê-los em outro canal, né? Então, isso para a gente é muito importante, tá? E aí, esse foi um exemplo, esse é um índice que a gente usa para o mercado doméstico. Quando a gente fala do mercado internacional, já é um índice distinto, tá? A gente usa o índice de exportação do país. Observem que impressionante. É óbvio que as passagens internacionais vendidas para o corporativo não são todas elas ligadas a quem trabalha com exportação. Mas olha que impressionante como funciona essa curva, de 2004 até 2014. A gente só observa em 2014 um pequeno descolamento por conta da Copa do Mundo, que alterou totalmente o mercado corporativo. A gente teve um boom de crescimento, né, de janeiro a maio, por conta da Copa do Mundo. Bem, e aí algumas perspectivas de crescimento. Como eu falei, em 2014 eu não acredito, o Tanabe está aqui, deve ter números da Abracorp também, eu não acredito nesse crescimento de 12,5, mas eu acho que vai ser um pouco menor. A projeção de crescimento para 2015 para o mercado brasileiro, do mercado corporativo no Brasil, é de 5,9,
divididos em doméstico em 5,4 e internacional 8,1. Internacional muito pela questão do aumento de oferta que a gente está vivenciando. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado com o internacional no próximo ano, também dependendo de qual governo ganhar, né? Pode ter sobretaxas em OF, pode ter um dólar disparado, então tem uma série de coisas que podem influenciar as viagens internacionais, né? Bem, e por fim, eu acho que aqui, esse capítulo, eu queria agradecer a vocês, né, que fizeram parte desse resultado. A Latam, ela vem mantendo a sua liderança no mercado corporativo, doméstico com 34% e internacional com 21%. Eu acho que isso é uma grande conquista, o mercado corporativo não é fácil, ele tem uma competitividade muito grande, então acho que é uma grande conquista de todos nós aqui. Bem, vamos falar um pouco desse passageiro corporativo. A gente está no último capítulo, eu vou ser bem breve aqui, é só passar um pouco para vocês de como está mudando um pouco esse Pax corporativo e algumas pequenas tendências aí para companhias aéreas e para aviação, tá? O primeiro ponto, eu não sei quem já viu essa pesquisa do Expedia. Alguém já viu ou não? Essa pesquisa foi bastante interessante, ela foi feita em 60 países, inclusive o Brasil, com mais de 10 mil passageiros, tá? Ela diz o seguinte, né? Ainda quem traz o dinheiro nesse mercado corporativo é aquele passageiro que está de 31 a 45 anos, né? E de 46 a 65. Porém, o que essa pesquisa traz de interessante, né? E é um alerta, inclusive para a companhia aérea, eu vou falar para vocês um pouquinho depois o porquê, é que esse passageiro está mudando, né? Ou seja, quem hoje viaja mais vezes, tem a maior frequência de viagens, é o passageiro de 18 a 30 anos, né? Que é um passageiro bem distinto, com uma formação bem distinta desse passageiro que a gente conhece hoje. E também esse passageiro de 18 a 30 anos é o passageiro que mais viaja a lazer também, tem a maior frequência de viagem a lazer, tá? Alguns outros dados aqui para a gente que eu acho que são interessantes. Desse passageiro que mais viaja, de 18 a 30 anos, 62% deles dizem que aproveitam ou tentam aproveitar a viagem de negócios para fazer uma viagem a lazer também. Então, isso aqui é uma outra oportunidade de negócio, né? Isso não é novidade, 75% deles usam smartphone e tablets. Eu vou falar um pouquinho mais para frente de tendência. Isso muda radicalmente, eu diria, nos próximos 5 anos, a experiência do passageiro, principalmente corporativo, na companhia aérea. Vocês vão ver que isso vai mudar bastante, né? E aí tem alguns dados aqui que essa pesquisa trouxe, tá? Que são, eu não acredito que tenha tanta novidade, mas são alguns dados interessantes ainda. A questão do online, se não está online, não é verdade. Isso significa o seguinte: se você não está lá para receber avaliações, né, para ser avaliado por outros consumidores, e não aparece nem a sua marca no online, para ele você não existe mais, ele nem te considera mais como marca, né? Hotel ainda ele ainda paga mais caro que uma localização melhor. Localização é fundamental, acho que isso não é novidade para vocês, mas isso ainda sai na pesquisa fortemente. Programa de fidelização, que para a companhia aérea já não é um diferencial, hoje todas têm, é difícil se diferenciar aí nessa questão, mas para ele ainda é um fator de compra importante, a escolha da companhia aérea, né? Pela questão do programa de fidelização. E alguns anos atrás, talvez, eu não sei se na década passada, ou alguns anos atrás, teve uma tentativa de algumas empresas a ficarem com a pontuação desse passageiro corporativo. Eu conheci uma delas, a Ipiranga. Eu posso falar porque ela me permite, sou muito amigo de todos lá, né? E eles ficavam com a pontuação do colaborador, né? Isso para eles é a morte, né? Eles não permitem, esse ponto são deles. Eles consideram que eles viajaram, eles saíram de casa, esse ponto depois ele tem que usar no lazer, com a família dele. Bem, eu não sei porque saiu aquela tarja preta ali, não tem mulher pelada, não tem nada, não sei o que é aquilo, mas não tem problema. Pessoal, existe uma mudança sociodemográfica importante no mundo e no Brasil, né? A gente vai atingir agora uma população economicamente ativa recorde,
né? A gente está vendo essa mudança do passageiro, né? Da idade, né? E isso traz algumas tendências, né? E algumas quebras de paradigmas para a companhia aérea. Vamos lá. A primeira coisa é poder de escolha, né? Eu gosto muito desses 3 quadros aqui. Poder de escolha, como que conversa a conectividade com informação e um pouquinho do controle. Eu vou tentar resumir isso para você. A questão de poder de escolha, ela vai cada vez mais obrigar a companhia aérea a segmentar seus produtos e segmentar a sua experiência de viagem, né? Cada vez dar mais opções para esse consumidor, em todos os aspectos da experiência de viagem. Tanto no modelo de bilhetes, de preço de bilhetes, de pacotes de bilhetes, né? Como no aeroporto. Eu posso dar alguns exemplos para vocês, né? Que permeiam aí essa tendência e essa mudança, né? Hoje, quando acontece alguma contingência no aeroporto, por exemplo, esse consumidor ele não tem muita escolha. Ele vai ficar esperando, espero que pouco, né? Mas ele não tem opção hoje. Ele vai aguardar uma decisão da companhia aérea, dizer para ele o que ele vai fazer. Qual voo ele vai pegar, que horas ele vai pegar. Isso tende a acabar, né? Cada vez mais a gente vai ter que se antecipar a essa informação, dar opções para esse passageiro, se ele quer pegar um táxi, se ele não quer esperar o próximo voo que é daqui a 2 horas, pagar o táxi dele, pagar o hotel dele, né? Ou colocá-lo em outro aeroporto. A gente vai ter que ser muito mais proativo e dar muito mais opções para esse passageiro, né? Uma outra coisa que é interessante também nessa questão da escolha, a aviação, e eu vim de outra indústria, eu posso falar isso, tenho essa percepção, mas isso tende também, digamos, a flexibilizar. Ela é muito impositiva, né? Até por questão de segurança, mas isso também tende a diminuir. Por exemplo, você entra no avião, senta, bota o cinto de segurança, né? Não levante, não sei. Então, você não pode escolher, agora só isso aqui, isso aqui. Então, às vezes você está numa viagem para os Estados Unidos, você é interrompido 4 ou 5 vezes, você está vendo filme para o comandante falar, não é isso? Uma vez eu tenho uma filha, eu estava falando com a Henrique, eu tenho 2 filhas, uma de 8 e outra de 5 anos, de 6 anos, desculpa, né? E aí minha filha de 6 anos estava vendo um filminho no avião, a gente estava indo para os Estados Unidos. Na 3ª ou 4ª vez que o comandante interrompeu, ela reclamou, falou: papai, não é possível, eu não consigo ver o filme, que parece... Então a minha filha de 6 anos, isso incomoda, né? Então, aqui, pessoal, eu estou dando exemplos simplórios para vocês, mas o fato é, a aviação ela vai passar por uma segmentação maior de produtos, né? E para uma nova experiência de viagem, que permeia a questão de conectividade, não só por uma questão de conteúdo, mas também para aquele passageiro que viaja a trabalho é importante. Informação, isso aqui definitivamente vai mudar a experiência de viagem, né? Quando você estiver em conexão, você vai querer receber informação por aqui. Se você quiser mudar o seu voo, fazer qualquer coisa com o seu voo, você vai querer mudar por aqui. É um passageiro, pessoal, extremamente independente, cada vez mais. Quanto menos interação com outras pessoas, com um atendente de companhia aérea, melhor. Ele quer resolver tudo por aqui. Essa é uma fortíssima tendência, né? E aí eu já falei um pouco da questão do controle. Ele quer ter mais controle, tá? Bem, esse eu acho que é o último slide aqui, como falar de tendências. Eu trouxe alguns exemplos do mundo inteiro. Essa é uma tendência que vem para ficar, né? É a questão de parceria com marcas fortes, né? Isso agrega valor à experiência do passageiro. A questão de personalização, né? Eu não sei se vocês já viram como é que fazem aquelas meninas da Emirates, se eu não me engano, né? Que elas chamam pelo nome, ela conhece você pelo nome, né? E não só a personalização nesse sentido, né? Mas uma coisa, por exemplo, que também tende a acabar, que inclusive a gente está revendo, você vai 100 vezes no aeroporto de Fortaleza, a atendente ela pergunta seu nome, ela pergunta seu telefone de contato, se é fulano de tal, agora vai ser diferente. Ela vai falar: senhor Igor, o seu contato continua o mesmo? É esse telefone aqui com essa pessoa? Quer dizer, desde as coisas mais simples, desde as coisas mais importantes, numa personalização de entretenimento no voo, com as suas filhas, por exemplo. A gente tem uma base de fidelidades Black extremamente importante, né? A TAM conquistou isso ao longo dos anos,
né? E a gente, cada vez mais, quando a gente olha essa base de clientes de fidelidade, a gente tende à personalização, né? E a entender cada vez mais esse passageiro de uma maneira individual, né? Isso é muito importante. Mas o que está por trás disso aqui, pessoal, acho que a mensagem desse slide, não vou entrar em detalhes aqui, mas a mensagem desse slide, o que a gente acredita, é o seguinte: a aviação, ela passou, e vocês conhecem isso muito melhor do que eu acho que a maioria de vocês aqui está muito mais tempo do que eu na indústria, né? Ela vivenciou um ciclo importante, né? Com a entrada da nossa concorrente no mercado, né? Ela mudou o mercado de aviação, né? E a gente vivenciou um ciclo onde a diferenciação se dava por preço. A diferenciação ainda é muito por preço, ainda é muito importante o preço. O preço vai continuar sendo importante na aviação, sempre. Esse é um fator importante. Mas a gente vai vivenciar um ciclo agora de diferenciação por valor. Valor que você consegue deixar para esse passageiro. É um novo ciclo na aviação nos próximos 5, 6 anos. Né? Acho que essa é a grande mensagem desse slide. Bem, eu não sei se tem aqui, irmã, no vídeo, a gente trouxe o vídeo do Clube Latam, não? Então, a gente encerra por aqui. O Clube Latam, para quem não conhece, eu acho que o Henrique vai começar a trabalhar agora, é a nossa grande plataforma trade, a gente criou ela muito recentemente, na verdade está engatinhando, ela acho que é recém-nascida, né? E ela tem alguns pilares importantes que eu queria falar para vocês de maneira muito breve, né? A Cláudia Sender, na verdade, foi a idealizadora, não fui eu devo reconhecer. Ela acredita numa questão, na liderança da TAM de uma maneira bem forte no mercado. Quando a gente olha os números da indústria, de crescimento dessa indústria até 2020, de dobrar esse mercado, o que a Cláudia Sender fala é o seguinte: a gente precisa liderar esse crescimento, a gente precisa ajudar a transformar essa indústria, né? E eu compartilho dessa ideia 100%. Então, esse é um clube, essa é uma plataforma trade de relacionamento com trade, com as agências, né, que visa investimento em capacitação, né, do trade, né, atuar em conjunto com o trade nesse sentido, capacitar os profissionais dessa indústria em toda a parte de relacionamento, incentivo e geração de demanda, né, e de novos negócios. Eu não vou entrar muito em detalhe, é uma plataforma bastante ampla, mas eu tenho certeza que vocês vão ouvir falar bastante do Clube Latam. Pessoal, era isso que eu tinha para hoje, agradeço bastante vocês ficarem até essa hora da noite aqui me ouvindo, né, ainda mais numa sexta-feira. Queria agradecer mais uma vez o convite que vocês fizeram e realmente estou muito lisonjeado de estar aqui essa noite com vocês. Obrigado, boa noite. Em nome das entidades promotoras e parceiras deste evento, agradecemos as honrosas presenças de todos. Boa noite e até amanhã.